Olá, bem-vindos a mais um episódio do ASP Talks, o podcast da ASP. Meu nome é Rogério Tucci. Hoje, junto com meu colega de diretoria, Antônio Carlos Freitas, tenho o prazer de receber para uma conversa, para um bate-papo, professoras e pesquisadoras da FGV, Ana Paula Camelo e Olívia Pasqualeto. Ana Paula, Olívia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A gente que agradece a oportunidade de estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui. Obrigada a vocês. Freitas, prazer dividir a mesa contigo hoje. Teu primeiro podcast? Meu primeiro podcast. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Na ASP. Obrigado pelo convite. Vamos aqui debater sobre um tema desafiador, no mínimo. Desafiador. O tema de hoje, da nossa conversa, são as Legal Operations. Para os íntimos, Legal Ops. Acho que a primeira pergunta não poderia ser mais genérica. Ana Paula, Olívia, o que são Legal Ops? É uma boa pergunta, a gente, né? Na nossa pesquisa, inclusive, estamos perseguindo uma boa resposta para essa questão. Só contar um pouquinho de onde vem, né, a nossa fala. Por favor. Nós somos pesquisadoras do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. E dentro da linha de futuro das profissões jurídicas, nós temos investigado nos últimos 8 anos uma série de transformações no direito na relação com as tecnologias, especialmente as novas tecnologias e todos esses processos que acompanham. E depois eu posso contar a história, para, né, não fugir da pergunta, mas essa pesquisa é a pesquisa atual e mais recente que a gente tem desenvolvido no centro sobre Legal Ops, Legal Operations, operações legais, e alguns outros nomes correlacionados, mas que ainda não usam essas expressões, mas que têm tratado especificamente de um conjunto de processos, atividades, pessoas que têm atuado nas organizações jurídicas, sejam escritórios de advocacia, departamentos jurídicos, de forma a articular, a pensar em estratégia, pensar em eficiência dos serviços, dos processos, das atividades, e também não foge da linha de inovação jurídica dentro da atividade de cada ator, né? Seja na criação de novos serviços, seja na execução melhor do que já prestam na relação com os clientes, porque a gente trabalha muito com a ideia de que inovação não é só tecnológica. A tecnologia é importante, mas não é só essa inovação que importa, né? Quando a gente fala de processos, quando a gente fala de pessoas, muitas novidades e muitas melhorias são possíveis. E é dentro desse guarda-chuva que a área, as funções, né? A discussão sobre Legal Ops tem aparecido muito forte já, né? Consolidada no cenário internacional, e no Brasil está numa crescente. Por isso que a gente tem investigado, e uma das missões do nosso projeto é definir com maiores contornos mais definidos, mais detalhes, o que é, se é uma área, se é um grupo de atividades, enfim. Quer completar, Olívia? E essa pergunta ela é bem boa, porque quando nós começamos a pesquisa, o nosso primeiro esforço foi mapear o que a literatura, o que as referências diziam sobre, né, essa área, e a gente encontrou pouquíssimas respostas, né? Primeiro, poucas respostas, e segundo, tentativas de definições bastante variadas, né? Desde autores, por exemplo, que vão enxergar essa área ou um conjunto de funções que busca realizar uma série de atividades um pouco mais operacionais, mas no outro extremo nós também encontramos definições que tentam definir a área como uma área de fato estratégica, né? Que busca inclusive trazer novos negócios, incluir o jurídico como mais parceiro do negócio dentro de organizações. Então, o nosso desafio é encontrar um pouco uma definição que também contemple essa variedade. Acho que eu diria, não sei se a Ana vai concordar comigo, mas que não existe um Legal Ops, mas existem diferentes Legal Ops e talvez com maturidades diferentes e com propósitos diferentes, a depender do objetivo mesmo da organização. Há organizações, por exemplo, que querem internalizar essa área e fazer uma área grande, repleta de novas tecnologias e etc. Mas há outras organizações que nós temos visto que preferem começar aos poucos, contratando serviços específicos de fornecedores externos. Então, me parece que há aí um leque, né, relativamente aberto e que pode abarcar diferentes tipos de operações legais. É muito curioso isso, porque é algo muito recente, né? Aqui no Brasil, né? Eu lembro que eu estava
fazendo uma pesquisa, eu acho que mais ou menos 2021, 2022, no LinkedIn e tudo mais, aí eu via gerente de Legal Ops, head de Legal Ops. Eu falei, mas que é isso, né? E aí fui buscar e a gente, coincidentemente, a ASP fez com a parceria com a GV nessa pesquisa e identificar que pode ser, não existe, como vocês bem falaram, não existe um consenso do que é o Legal Ops, mas não seria errado a gente falar que é uma nova área do direito, né? Tem algumas pessoas que defendem isso. E numa parte da pesquisa, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre ela, quais as etapas, né? Foi identificado que existem 27 novas áreas, é isso? E Legal Ops seria uma dessas áreas. Então eu queria entender um pouco melhor isso e como que vocês entendem esse desafio junto às universidades, às faculdades de direito, como que isso pode ou está sendo endereçado para ter algum tipo de mudança na grade curricular? Ótima pergunta, Freitas. E me dá a oportunidade de voltar um pouquinho na linha do tempo da nossa linha de pesquisa tão especial, que é do futuro das profissões jurídicas. Esse dado que você compartilha, né, que a ASP é parceira nossa do CEP de longa data, dessas últimas pesquisas especialmente, a pesquisa que nós encerramos ano passado, ela tratou especificamente de habilidades e competências para o futuro das profissões jurídicas. Diante dessas transformações, o que o mercado, os profissionais, enfim, estão demandando ou sentindo falta, de que forma isso está se materializando no dia a dia. E no survey que nós realizamos naquela pesquisa, né, foi um survey com 400 escritórios do país todo. Legal. A gente conseguiu abarcar todas as regiões, seguindo aí a distribuição da OAB, né, uma metodologia bem robusta. Nós chegamos, dentre vários dados, nós perguntamos, né, quais áreas estavam se destacando, estavam tendo projeção nos últimos 5 anos nesse contexto de digitalização, de transformações. E Legal Ops foi uma delas que apareceu com destaque dentro desse grupo, junto com proteção de dados, marketing e algumas outras que também estão atreladas, né, de certa forma conectadas. E esse recorte, a gente já estava de olho em Legal Ops, mas esse dado foi muito significativo, muito importante e nos motivou nessa pesquisa atual, né, nessa crescente de entender, vamos compreender não só o que se trata, qual é o conceito por trás, quem está participando da construção dessa área, tanto do ponto de vista de liderança, quanto do ponto de vista do dia a dia. O que essas pessoas fazem, quais são as atribuições, que tecnologias têm utilizado, por que algumas organizações têm investido no Legal Ops, seja como uma área ou seja como funções transversais, né? Muitas vezes não tem uma área consolidada, dedicada, mas há advogados e advogadas dedicados, né? E no contexto dos escritórios, até conectando com a nossa conversa da pergunta anterior, é muito interessante, porque muitas vezes quando a gente fala de negócio jurídico, né, de pensar estratégia, isso poderia ser muito direcionado para o contexto de departamentos jurídicos, contexto empresarial. E a gente tem visto cada vez mais essa preocupação também do ponto de vista de escritórios, né? De escritórios de diferentes portes, diferentes ramos, pensando como ter uma estratégia de melhor relacionamento com seu cliente, melhor prestação do seu serviço. Então, nessa crescente, o Legal Ops apareceu como um destaque, né? E muito atrelado também à parte tecnológica. Não é só tecnologia, mas o braço tecnológico, ele é muito importante. E aí você faz, né, uma pergunta que a gente também sempre se debate, né? No fim das contas, será que é um futuro da profissão jurídica, das organizações jurídicas? Como que os advogados e advogadas estão nesse jogo? E eu diria que acho que, pelo que a pesquisa vem mostrando, né, de fato, parece haver uma tendência
em criar as áreas. Quando a gente analisa os nossos dados, a gente vê que a gente tem um grande ápice da área ali em 2016, com a criação, por exemplo, do CLOC, que é uma associação que reúne organizações, né, que tem a área, mas a gente viu também muitas organizações que começam a criar ali a partir de 2020, 2021, um pouco, acho que em sintonia com o que você comentou. E muito interessante também de olhar, primeiro, enfim, parece sim ser uma tendência que vai incluir advogados e advogadas, mas algo que apareceu muito nas entrevistas que nós temos feito com profissionais da área é que conhecer o mercado jurídico, o conhecimento jurídico é fundamental, mas é importante também ter pessoas de outras áreas. Então, um analista de dados, um economista, um contador. Então, eu diria que parece sim ser uma área que cada vez mais estará presente, né, nas organizações jurídicas, desde departamentos a escritórios, mas que talvez traga um desafio a mais, que é fazer nós, advogados, advogadas, conviver com gente de outros campos, né? Então, o escritório de advocacia começa, por exemplo, a envolver gente de outros segmentos, né? Isso é muito interessante, muito proveitoso por um lado, mas por outro vai ter um desafio, né, de conviver com outra área, tradução, né, da linguagem jurídica para tecnológica e vice-versa, e etc. E aí, a sua pergunta, né, será que as faculdades estão olhando para esse cenário? Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que algumas talvez estejam mais atentas a essa mudança, mas talvez nem todas, né? A gente vê uma grande variedade de cursos, alguns mais tradicionais, outros que buscam incluir alguns aspectos inovadores no curso. Então, eu acho que estamos caminhando, né, para que as faculdades comecem a olhar também para essas outras áreas mais novas, digamos assim, no nosso campo. E se eu puder completar? Claro. Porque a gente pensa, né, nesse caso das faculdades, muito nos advogados, nas advogadas que estão se formando agora. Mas a gente também não pode deixar de prestar atenção e considerar quem já está no mercado, né? Muitas vezes a área de Legal Ops é uma possibilidade de carreira para profissionais, nos termos de quem já atua, mais generalista, que tenha, né, um perfil mais de gestão, mais de estratégia. Então, também pode ser uma opção de carreira para quem já está no mercado, ou de complementação, que é o profissional híbrido que a gente fala muito. Então, quando tem a perspectiva dos cursos de graduação, mas também várias iniciativas que estão cada vez mais pegando no que a Olivia bem destacou, né, desses times cada vez mais multidisciplinares, nesses desafios que, né, os problemas cada vez mais complexos demandam essa diversidade de perspectivas, de conhecimentos. Mas como isso também vai fazer parte da bagagem do advogado, da advogada, curricularmente, né? Na pesquisa anterior, a gente fez esse mapeamento e a gente continua nessa discussão focada em Legal Ops, em torno da ideia de quais são as habilidades e competências necessárias ou que predominam para uma boa execução, para um bom exercício da advocacia hoje em dia. A advocacia no sentido geral e no Legal Ops, no recorte dessa pesquisa. E a gente chegou num grupo de quatro grupos de habilidades e competências, que são de socioemocionais, tecnológicas, de gestão e jurídicas, com base naquela pesquisa anterior, né, de habilidades e competências. O interessante é que naquele primeiro recorte, a gente perguntou para os nossos participantes, por exemplo, os 400 participantes do nosso survey, quais são as habilidades e competências necessárias para o advogado, para a advogada de hoje. E nos surpreendeu, lógico, as habilidades jurídicas, as competências jurídicas em primeiro lugar, mas no segundo lugar nos surpreendeu que apareceu o grupo de gestão. Diferente da nossa expectativa de que seriam as habilidades e competências tecnológicas. Ou até socioemocionais, né? Pelo contexto, por, né, toda a movimentação, tudo que a gente vem investigando. Foi uma surpresa muito interessante, mobilizou debates muito legais no contexto com os nossos parceiros, né, nos nossos eventos, entre a equipe. E essa discussão a gente traz para o Legal Ops hoje, né? Dentro desses considerando esses 4 grupos, habilidades jurídicas, de gestão, socioemocionais e tecnológicas, quais
têm sido mais demandadas, mais valorizadas, esperadas de uma profissional que atua em Legal Ops. E a gente tem, né, já mapeado aí algumas pistas que a jurídica continua sendo um destaque, é fundamental por causa, né, da finalidade, enfim, da missão ali das organizações, mas gestão continua predominando junto com as habilidades socioemocionais. Se eu puder antecipar, essa tríade tem reforçado muito algo que a gente vai precisar depois conversar com as instituições de ensino, com os grupos que pensam a formação dos advogados e das advogadas, seja no começo de carreira, seja em outras etapas, que é como essas competências, essas habilidades vão ser desenvolvidas, né? Seja quando a gente fala de gestão, tem um rol lá de muitas sub-habilidades, competências que nós mapeamos para socioemocionais, enfim. Como que isso a gente traz para o dia a dia do ensino ou da prática desse profissional de uma forma mais orientada, né? Eu acho que essa vai ser uma missão não só dos professores, não só dos pesquisadores, mas também, eventualmente, dos escritórios, dos departamentos jurídicos que fomentem que os seus advogados, suas advogadas procurem outras competências, né, para se complementar, para poder atuar aí dentro dessas demandas que o mercado tem trazido. Agora, deixa eu separar um pouco. Vocês têm falado em história de advocacia e departamento jurídico. Deixa eu separar um pouco. A gente está falando de habilidades de advogado, além da técnica, sim, gestão e socioemocional. O advogado do escritório vai vender um serviço para ajudar o departamento jurídico a otimizar o legal ops dele? É assim que... Eu tenho dificuldade de entender o que o profissional do escritório da advocacia, como que ele utiliza o legal ops. O profissional, no contexto do escritório de advocacia, o Legal Ops vem em algumas frentes, você pode me complementar. Muito como cuidando do seu cliente interno, do próprio escritório. Como que ele vai, como que ele vai prestar, né, organizar melhor. Posso complementar, fazer só um gancho aí, para ver se eu estou correto com o meu pensamento. Num cenário de escritório de advocacia, a parte do Legal Ops seria mais ou menos aquelas horas que não são faturáveis para o cliente. Seria isso? A gestão interna, a questão do marketing, de como você se posicionar no mercado, de relatórios que você tem que elaborar para os seus clientes, enfim, seria isso? Isso e mais um pouco. Então, acho que esse foi um exemplo que sempre apareceu nas nossas discussões, né? Bom, legal, achei interessante a área, acho que ela vai me trazer eficiência. Mas assim, como que eu pago essa área? Da onde eu tiro? Então, acho que talvez o exemplo, né, um exemplo muito importante seja esse tipo de operação que é um pouco, pode não ser só do bastidor, né? Mas um pouco esses bastidores que são essenciais, mas que de fato não é o show, não é o que aparece na frente dos palcos, mas que é importante também. Então, nós temos visto que muitos escritórios associam o Legal Ops, por exemplo, a esse tipo de atividade. Mas não necessariamente só esse, né? Como a gente viu, existe, enfim, as associações como o CLOC e a ACC, eles criaram uma espécie de algumas matrizes de maturidade, e aí, em alguns casos, o Legal Ops, num estágio mais inicial, lida com essa questão bem operacional mesmo de, por exemplo, pagar guias. Uma coisa que, assim, é chato, Sim. mas precisa fazer, porque se não fizer, a advocacia não anda, né? Claro, então, esse tipo de atividade há, né, um estágio mais maduro em que essa área vai além do pagamento de guias e começa a pensar, servir como um estrategista ali do negócio. Então, como que eu consigo encontrar mais clientes, mostrar, né, o valor, por exemplo, do meu serviço, como eu consigo ser mais estratégico. Então, acho que a gente pode ter esse exemplo, né, do que a gente não consegue cobrar, mas, ao mesmo tempo, pensar que pode ir além. Né? Então, acho que eu não colocaria esses serviços não faturáveis como um teto. Pelo contrário, acho que pode ir além. Mas, em tese, no escritório, a gente teria uma área que vai atender o próprio escritório e os seus clientes. No departamento jurídico, talvez tenha uma nuance que é um pouco diferente, é que
o departamento... Quem é o cliente, né? Costumeiramente do departamento jurídico. São os outros departamentos da empresa também. Então, talvez aí tenha uma nuance. Enquanto o escritório olha muito para o seu cliente, que vem de fora, naturalmente, o departamento jurídico tradicionalmente vai olhar para o seu cliente que é interno da empresa. Então, vai atender o departamento de marketing, de inovação e etc, né? Então, talvez uma nuance, acho que para diferenciar as duas coisas, possa partir daí. No escritório tem um ponto que, enquanto eu te ouvia, eu acho que é legal destacar. É na relação até com fornecedores, né? Com outros prestadores de serviço que estão no hall ali prestando, vinculados ao escritório. Ou mesmo ajudando seus clientes a melhorarem processos internos no contexto do seu cliente, para que na relação com o escritório o fluxo aconteça de uma melhor forma. A comunicação, Sim. perfeito. No sentido de, seja um processo, seja em relação à implementação de uma ferramenta, uma automação, seja o uso de inteligência artificial, as ferramentas são inúmeras. Mas muitas vezes é até a questão que gera um gargalo, né? Para a prestação de serviço jurídico, para entender, olha, a gente está tendo essa questão. Olhar a raiz pode estar em problemas da prática, do cotidiano. E mapear essa cadeia de processos, entender onde pode ser melhorado e atuar, seja com mais pessoas, com mais novos fluxos ou novas ferramentas, isso o escritório pode também alinhar com o seu cliente. Quem ganha? O cliente e o escritório, porque as informações vão fluir melhor, eles, né, vão ter uma visão do todo, vão minimizar o que não está sendo legal, maximizar o que está sendo produtivo, então isso acaba também sendo um efeito. O custo do cliente e, ao mesmo tempo, a própria atividade do serviço que ele está vendendo. Exatamente. Super interessante, não tem limite. Não tem um limite muito claro. Outra pergunta, tentando puxar um pouco para exemplos. Dá para apontar algumas linhas que são muito protagonistas em Legal Ops, assim, gerenciador de processo... Tô chutando, tá? Compliance, custo por equipe, /faturamento. Me ajudem. Acho que todos fez gol em todas. Acho que todas essas nós temos encontrado, né, exemplos variados. Então, assim, que vem desde uma tarefa básica como gestão do acompanhamento processual, do processo judicial mesmo, né, a gestão de documentos. Há, por exemplo, conexão de tecnologias. Às vezes, uma empresa, um escritório, vê muitas ferramentas no mercado, acha todas incríveis, adquire todas, mas elas não se conversam, um time usa uma, um time usa outra. Então, a gente pode, por exemplo, pensar numa área que busca harmonizar, né, todas essas ferramentas encontradas, ou, né, adoção, por exemplo, de inteligência artificial, ou criação de algum mecanismo que use inteligência artificial para fazer, automatizar alguma dimensão do processo. Então, por exemplo, né, enfim, algo até menos sofisticado, como organização mesmo de material, até pensar em algo mais sofisticado, como pesquisa de jurisprudência, entender um pouco teses predominantes, eventuais conflitos entre turmas de tribunais, enfim. Acho que aí o céu também é um pouco o limite, considerando as novas tecnologias que têm oferecido serviços muito diferentes, né? Puxando só um gancho, nessa parte mais específica dos departamentos jurídicos de empresa, né? Então, evidentemente, no fim do dia, o que se busca é uma maior eficiência. Né? Nesse cenário, o Legal Ops, como ele estaria, na visão de vocês, no organograma da empresa? O profissional de Legal Ops, que tem essa transversalidade de temas, tudo isso muito amarrado com tecnologia, em que pese inovação e tecnologia não ser a mesma coisa, como você disse, Ana, mas está atrelado ali umbilicalmente à tecnologia, né? Então, nesse contexto todo, esse profissional faz o reporte para quem? A gente tem mapeado, como a gente, né, recuperando o que a gente comentou sobre não existe um Legal Ops, também não existe uma estrutura organizacional única
que represente. Mas a gente tem identificado uma série de... alguns padrões. Por exemplo, quando se tem uma área, né? O coordenador, a coordenadora, enfim, o head, a head, pode estar atrelado à alta administração, seja ao sócio, ou né, ao sócio, comitê de sócios, ou quando existe a estrutura de CEO, também reportar diretamente, ou ter uma estrutura mais transversal, no sentido que ele vai quase que numa matriz, né? Já que o Legal Ops, o que acontece? Ele pode estar como uma área, ao mesmo tempo, ele atuar dentro de várias outras áreas do escritório, conectando com o que você falou. Ele pode atender o compliance, ele vai atender o pessoal, né, de finanças, pode atender o pessoal de marketing, atender no seguinte sentido, conectar. Sim. Né? Não são processos isolados. A ideia é que essas informações, esses conhecimentos, esses serviços, cada um que estava desempenhando na sua caixinha, essas peças se encaixem e os processos, as informações fluam melhor e a questão do custo e da eficiência seja melhor administrada. Então, nessas estruturas mais transversais, a gente também aí vai ter outros modelos, né? Quando tem um departamento específico, que vai ter o líder, a líder daquele departamento, que vai, então, reportar para algum gerente superior, enfim, um coordenador de área. A gente pode ter estruturas onde não há um modelo de área, né, tradicional. Então, isso vai ser dentro da lógica de cada organização, mas sempre tendo na estrutura máxima os principais sócios, CEOs, coordenadores, recebendo os indicadores, recebendo o retrato do que está sendo feito, o que está mudando, o que precisa melhorar, o que está dando certo. Dessa forma, né, muito que a gente tem discutido. Qual é o papel, o impacto da área de Legal Ops dentro das metas, dentro dos indicadores, seja do escritório, seja do departamento jurídico. É a partir dessa estrutura que consegue essas informações, trabalha em cima desses inputs e depois a gente tem um cenário, né? Estamos avançando, estamos com maior maturidade, precisamos melhorar, e isso em áreas específicas. Até quando a Olivia fala dessas áreas de maturidade, esses níveis de maturidade, desculpa, é importante a gente dizer, não é Legal Ops uma coisa única no nível 1, 2, 3, 4, 5. É, na verdade, segundo o CLOC, a própria ICC, você tem áreas, você tem possibilidades de atuação, e você pode estar num nível de maturidade maior numa área de compliance, numa área de tecnologia, mas está numa área intermediária, por exemplo, relacionada a pessoas, enfim. Então, a gente pode ter aí diferentes níveis de maturidade que vão ajudar depois a ter um cenário mais... O lema do Legal Ops me parece que jurídico não é custo. Acho que é uma intenção de mostrar isso, né? Inclusive, algumas percepções que a gente teve entrevistando o pessoal é que muitas das atividades ligadas a Legal Ops era, por exemplo, fazer algum tipo de economia, mostrar o tipo de economia quando você faz um acordo. Por exemplo, algo tão trivial para nós, mas nem sempre isso é contabilizado como algo que pode ser proveitoso, que está sendo economizado, né? Então, acho que esse poderia ser um bom lema, né, jurídico? Mas tem o outro lado da moeda também, né? Se busca uma eficiência com uma redução de custos, significa dizer que aqueles parceiros, terceiros que são contratados, leia-se aí também escritórios de advocacia, vão estar cada vez mais pressionados, né? Sobre redução de custos, redução de honorários, e há uma linha tênue aí de como você não canibalizar esse mercado, não aviltar a profissão da advocacia sob aquele pretexto de redução de custos a qualquer custo, né? Sim. Eu acho que esse é um ponto muito importante que particularmente me interessa muito, porque além de, né, pesquisar o futuro das profissões jurídicas, eu sou professora de Direito do Trabalho, né? Então, eu também tenho um pouco esse olhar do tipo, né, o que estamos fazendo do nosso,
trabalho. E eu acho que essa é uma preocupação muito salutar, porque acho que é sempre importante tentar reduzir custos, mas, por outro lado, o cuidado de não precarizar a advocacia, né? E não só não precarizar, mas também baixar a qualidade. Então, né, querer, enfim, perder um pouco daquele raciocínio, do tempo de maturação das coisas que nós sabemos que é importante para a profissão. Então, eu acho que, de fato, tem uma linha tênue entre atingir eficiência, que é, enfim, acho que perseguido por todas as organizações, mas também manter um bom serviço, não precarizar, não piorar a qualidade de trabalho. Eu acho que essa é sempre uma preocupação que a gente tem que ter no radar, sem dúvida. E me remonta a discussão sobre a tecnologia vai substituir os advogados e as advogadas, né? Um pouco nessa ideia de precarização. Ou de... Eu fico pensando aqui, por um lado, o LegalOps cria mais trabalho, cria mais linhas. Por outro lado, está muito atrelado à tecnologia. Então, assim, eu tenho dificuldade de pensar, será que departamentos jurídicos estão aumentando ou diminuindo por causa do LegalOps? A gente tem visto os dois processos, né? Eu acho que a gente está no momento, talvez, né, de observar os dois movimentos, né? Então, a área está crescendo, nós entrevistamos muitas organizações e percebemos que a área cresce de maneira muito diferente. Então, às vezes, atrelada ao departamento jurídico, às vezes tem um gerente, às vezes não tem, às vezes o nível ali, né, vai até a coordenação, por exemplo, etc. Mas indica uma certa criação de novas atribuições ali para os profissionais. Mas, por outro lado, talvez meio paradoxalmente, se o objetivo é eficiência ou incorporar tecnologias que cada vez são mais sofisticadas, talvez no futuro a gente chegue numa percepção de que o departamento jurídico está enxuto demais, né? Não só o departamento, mas como escritórios. Então, eu acho que no momento, como a área é nova, né, as organizações estão implantando e etc., talvez ainda haja um certo equilíbrio, mas o futuro acho que remete à discussão que a Ana traz, que não é verdade só para a advocacia, né, mas claro, pensando em automação e substituição do trabalho humano pela máquina. É uma transição, né? Então, é uma curva de aprendizado. Sim. Mas a gente tem ouvido muito dos nossos especialistas e de quem já tem atuado com LegalOps num nível intermediário ou avançado, de que a tecnologia sozinha não vai dar conta do que precisa ser feito. Logo, existe, neste momento, espaço, sim, e está crescente, né? Até pelo número de vagas que a gente tem acompanhado, com o nome de LegalOps ou não, mas com esse foco mais de operações mesmo, de tudo que precisa ser feito, que faz parte da atividade jurídica, mas não é a atividade jurídica fim, que é de competência do advogado, da advogada, né? Mas a tecnologia sozinha, ela não... Eu brinco com a palavra, ela não é automágica. Nem automática, nem mágica dentro desses processos. Precisa-se de um ser humano para pensar, para definir estratégia, para cuidar da acurácia, da responsabilidade, né, do produto, do resultado que essa tecnologia vai entregar, para escolher, cuidar e ver o que ela vai entregar. E, além de tudo, pensar que nesse fluxo tem muita opção de mercado, né, de ferramentas, de possibilidades. Mas o trabalho intelectual, a criatividade, é algo que a gente fala há muito tempo e ainda continua super necessário se discutir, que é o lugar da tecnologia como uma ferramenta para otimizar o trabalho do advogado, da advogada, para liberá-la, para se dedicar ao que precisa ali, que é mais complexo, que é na relação com o cliente, retirando dessa pessoa, eventualmente, processos repetitivos, processos que podem ser automatizados, mas sempre com esse cuidado, né? Essa responsabilidade. Então, no momento, a gente não pode também perder de vista, porque senão a gente acaba sendo ingênuos de achar que vou adotar essa ferramenta, papum, tá tudo resolvido. E não, a gente precisa cada vez mais desses profissionais com uma bagagem jurídica boa, uma competência jurídica, mas que também tem aquelas outras competências que vai possibilitar essas peças se encaixarem, né? Por enquanto, a tecnologia não vai substituir nesse nível. A gente vai ter espaço para essas pessoas. Isso é muito importante, né? Eu acho que principalmente para os nossos associados, para a advocacia em geral, né, Tuti?
ter essa mensagem, porque a gente sente mesmo um receio, um medo dos profissionais hoje em dia Sem em dúvida. relação à tecnologia, né? Eu vou perder meu emprego, o que eu vou fazer agora? Eu não vou conseguir mais clientes, enfim. Mostrar que a tecnologia por si só não vai trazer a solução de nada, né? E muitas vezes, principalmente, eu acho que o que assustou mais, tem assustado mais, é a questão da inteligência artificial generativa, né? E o mau uso dela, né? Aí não estou falando nem só a questão da necessária regulamentação que está em discussão no Congresso Nacional, nem na parte ética, mas do dia a dia, como usar, não banalizar aquilo lá, porque para a pessoa usar de forma correta isso, ela precisa necessariamente ter um saber jurídico para saber separar o joio do trigo, senão ela vai só fazer aquele input lá de um prompt que às vezes também não sabe fazer o prompt, né? E o resultado replicar ao léu, né? O que vocês pensam sobre isso, atrelado a essa questão do Legal Ops? Eu diria que precisa saber muito bem o direito, né, a bagagem jurídica, mas também entender da tecnologia, para entender até onde vai e onde, né, quais são os limites, quais são as possibilidades. Por isso que essas, né, eu gosto de reforçar como que essas competências e habilidades, elas acabam sendo centrais. E por que também não substitui? Sabe aquele grupinho de habilidades e competências socioemocionais? É o que tem se destacado muito nas nossas conversas, que é no relacionamento com o cliente, é numa situação de dificuldade ou de complexidade, que é ali que o destaque muitas vezes vem para esse rol, né, esse grupo de habilidades e competências que não são tão, entre aspas, visíveis ou valorizadas, mas que fazem a diferença no todo. E falando de IA generativa ainda mais, Sim. né? O gancho é ótimo, depois eu vou fazer a propaganda, que é o tema da nossa futura pesquisa, então a gente pode ter uma segunda conversa, se vocês quiserem. 2025 a gente vai focar no tema de IA generativa, mas tem sido o grande, vamos dizer, né? É o tema do momento, mas com muitas expectativas e muitas preocupações, né? Como que a gente garante que a responsabilidade jurídica, a responsabilidade tecnológica, a responsabilidade social do uso dessa ferramenta pode ser, né, vivenciada ali no dia a dia. E é isso que a gente vai olhar. Não é propaganda enganosa. Teremos a pesquisa de fato, vamos olhar para os casos práticos, mas tem sido um cenário de muita incerteza. A certeza que temos, até citando a própria Marina Pfefferbaum, que é a coordenadora do nosso centro, ela tem uma frase que eu acho muito interessante, que é: a única certeza que temos é que temos a IA. Sim, sem dúvida. O resto é tudo incerteza. Como que a gente vai lidar com as incertezas e as questões que emergem desse cenário, né? A gente tá pensando junto, a gente quer pensar junto como lidar com isso. Acho que nesse cenário o papel das instituições de ensino e de instituições como a ASP, como a própria OAB, se reforçam, né? Tanto no sentido de auxiliar nessa formação continuada dos profissionais. Então, assim, quando o ChatGPT surgiu, a gente viu coisas do tipo, né, pesquisar jurisprudência no ChatGPT. Então, ter a noção de que não é a ferramenta adequada para isso, existem outras ferramentas, etc. Então, ter, né, os advogadas terem essa preocupação com essa formação continuada é central também para a gente conseguir desenvolver essas outras competências e evitar cair nessas ciladas, né? Então, acho que essa conversa, por exemplo, que nós estamos fazendo hoje é super importante para isso, né? Quem nunca ouviu falar, pelo menos começa a ter noção, né? Sabe onde procurar, onde achar alguma resposta para esses novos desafios não só que a IA, mas, enfim, que nós temos aí no mundo jurídico, né? E se eu puder completar, eu acho que essa é uma missão nossa, enquanto centro, né? Com as nossas pesquisas. A gente não quer, em momento nenhum, dizer que todo mundo tem que ter Legal Ops. A gente também não quer dizer que todo mundo tem que usar IA generativa. A nossa missão vamos entender o cenário de uma forma... A metodologia é importante para não ser... Não é a Ana achando, não é a Olivia. A gente está partindo de um cruzamento de dados, de uma série de debates, né? Olhando para a realidade, mas olhando para a teoria. E, de fato, que os escritórios possam, a partir das nossas pesquisas, das nossas discussões, pensar: isso faz sentido para mim?
De que forma isso faz sentido para mim? O que eu posso aprimorar? O que eu já estou num nível que eu estou satisfeito, mas posso fazer diferente ou não? Então, também na qualificação das decisões, né? A gente ter os escritórios, os departamentos jurídicos, os próprios advogados e advogadas tendo uma visão mais ampla, mais baseada em dados, do que eles podem considerar, seja na sua carreira individual, seja na estratégia do seu departamento, do seu escritório, seja do ponto de vista pensar a advocacia do Brasil, né? O que a gente vai considerar como boa prática? O que a gente vai, seja por meio do OAB, seja por meio das instituições de ensino, enfim, das associações, orientar, porque é um processo muito de amadurecimento coletivo, né? Vou pegar o caso do ChatGPT e a generativa, seja o ChatGPT, qualquer outra ferramenta nessa linha, que é todo um processo de discussão interna. O que a gente pode fazer? O que a gente não quer fazer? Como que isso nos ajuda ou como isso pode ser uma vulnerabilidade? Acho que a gente está descobrindo isso conjuntamente, né? Então, e vai ter gente como a gente tem no LegalOps. Olha, muito legal, mas eu não faz sentido para minha organização nesse momento. Muito legal. Vou pensar. Pode ser uma possibilidade. Muito legal. Vou investir. Esse é o cenário. São cenários possíveis, né? A gente não quer definir... Não é nossa pretensão de forma alguma. Falar, todo mundo tem que estar na mesma caixinha e ticar o mesmo checklist. Mas que as pessoas, que as organizações possam tomar decisões com qualidade, embasadas no seu negócio, na sua realidade. E, enfim, poderem se autoalimentar, né, desse conhecimento. É um pouco do que a gente busca. Muito interessante o trabalho de vocês, tanto o atual quanto o futuro. Inspirador mesmo, e vocês tratam de temas muito importantes. Realmente, vocês estão de parabéns. Obrigada. Eu queria pedir aí vocês, aí no chapéu de professoras, o que vocês recomendariam para os nossos associados, nossas associadas, sejam advogados e advogadas que já trilharam um caminho na profissão, seja para principalmente aqueles jovens advogados e advogadas, que ferramentas buscar de conhecimento para saber se informar melhor sobre o que é LegalOps, qual o caminho que precisam buscar para... eu gostei disso daqui, eu quero seguir uma carreira de LegalOps, por exemplo. O que as pessoas devem buscar? Bom, de novo, não tem uma receita de bolo, mas pensando em advogados, advogadas ou futuros, né? Advogados e advogadas, acho que algo que fica muito claro nessa pesquisa é que sim, outras competências como socioemocionais, gestão, tecnológica são super importantes, mas o conhecimento jurídico né? Então, acho que, assim, o primeiro, como professor, eu adoro falar isso para os meus alunos. Estudei muito, assim, sabe? Porque saber bem o direito ainda é um diferencial e é muito... Assim. É simples assim. E é curioso isso, porque a gente... Na pesquisa passada, quando nós entrevistamos os escritórios de advocacia, o que a gente mais perguntou para eles assim, o que é o diferencial, assim, quando você contrata, o que brilha o seu olho? Quem sabe bem o direito. Então, acho que essa, de fato, é a base, não é clichê, aqui não quero puxar a brasa, né, para minha sardinha, mas a base do conhecimento jurídico continua sendo fundamental e tem em mente que outras competências passam a ser importantes também. Então, por exemplo, né, competências de gestão, conseguir gerir bem pessoas, por exemplo, né, hoje a gente sabe que os escritórios alguns são imensos, então o advogado lida ali com um time de 10 pessoas, precisa, por exemplo, saber delegar tarefas, esse tipo de conhecimento é importante. Tá atento à tecnologia e eu diria que a pandemia, né, por uma infelicidade, mas a pandemia deu um empurrão nesse sentido. Então, muitas pessoas que, por exemplo, não usavam o computador, não sabiam entrar numa reunião online, tiveram que aprender a fazer audiência virtual, né? Então, acho que a gente teve um bom empurrão, mas isso é relevante também para se manter atualizado no mercado. Acho que
a base do conhecimento jurídico e se atentar, né? Se formar, ser aluno sempre, eu acho que também é um bom caminho, sabe? E quem quer seguir a área, né? Acho que a gente tem, enfim, publicado alguns materiais que dão algumas pistas do que a área tem valorizado. Inclusive, a gente tem um terceiro relatório que tem um pouco até esse título, né? Assim, o que o mercado espera desse profissional. E a gente mapeou também nessa pesquisa algumas iniciativas formativas, então, que vão qualificando especificamente para a área que está se construindo ao longo do tempo, né? Então, o que a gente tem visto hoje pode ser que nos próximos anos se sofistique mais, seja necessário outras habilidades, mas acho que eu daria essas pistas, assim. Sem querer fazer autopropaganda, mas já fazendo. As nossas publicações, os nossos produtos são todos bens públicos. Então, quem tiver interesse, quem quiser pensar num ponto de partida, podem acessar os nossos relatórios temáticos, que são curtinhos. A gente está aí numa reta final da pesquisa, só para dizer, né? Falamos o que estamos fazendo, mas estamos na reta final, então a gente vai ter o retrato. O que é o Legal Ops no Brasil, esse panorama, já no começo de 2025, a gente vai ficar muito feliz de conversar com os associados de vocês, levar esses dados, né, via ASP, para discutir, né, a gente vai ficar muito feliz em entender o que está convergindo, se tem perspectivas diferentes, porque é isso, né, a gente é uma construção coletiva de conhecimento, no fim das contas, essa academia e mercado, mas pegando o gancho, né, que tem os nossos materiais, mas não apenas. Legal Ops, ele está numa onda crescente de atenção no contexto brasileiro. Então, uma série de eventos tem tratado do tema. Fenaló teve uma sessão específica, só para dizer um grande congresso recente. Tem uma série de eventos online acontecendo dedicados sobre esse tema. É uma forma, eventualmente, de quem quer começar a se aproximar, entender do que estão falando? Quem que tá fazendo parte? Será que é para mim, né? Eu tenho esse né? perfil. Cabe? Será que eu tô fazendo Legal Ops? Eu não chamo de Legal Ops, mas eu faço parte desse grupo? Eu acho que é uma forma de se apropriar a partir desses eventos, principalmente nesses espaços com outras pessoas, que, né? As pessoas perguntam, a gente tá fazendo a mesma coisa? Começa a trocar figurinhas, começa a trocar. Qual ferramenta funciona melhor para você? Como você lida com esse desafio, com aquele desafio? Mais uma vez, o que é humano não está substituído nesse processo de aprendizagem também. E a gente fica feliz de poder contribuir e de ter a ASP como parceira nessa trajetória, né? A gente tem aí esses materiais, a gente fica, inclusive, à disposição para novas conversas, novos aprofundamento nesse retrato dos Legal Ops no Brasil. E como a Olivia falou, a gente tem um relatório temático que vai sair agora em breve sobre esse tema, que é o que as vagas estão dizendo, o que elas estão pedindo no mercado. Elas estão pedindo formação jurídica? Elas exigem OAB? Elas exigem um conhecimento tecnológico específico? Que ferramentas são? Né? A gente olha aí para isso, mas também quais são o perfil de cursos no mercado para quem está interessado em atuar em Legal Ops. E aí a gente organiza dentro das 4 competências, né? Jurídicas, tecnológicas, gestão e socioemocionais. E lá tem algumas pistas de onde, pelo menos, começar a pensar. Talvez eu tenha perfil e queira investir mais para esse lado tecnológico. E só um parêntese, né? Quando a gente fala tecnológico, não é que os advogados e as advogadas vão programar. Mas a gente precisa conversar. Aí é demais. A gente precisa... Vai ter aqueles que sabem que tem... Mas a gente precisa que o conhecimento jurídico converse com o conhecimento tecnológico raiz, né? A gente precisa que o conhecimento... A pessoa do direito converse com a pessoa do RH, com a pessoa de finanças, com a pessoa de marketing e conjuntamente pensem a melhor forma de fazer as suas atribuições, cada um dentro da sua trajetória. Eu sempre dou um exemplo, assim, né? Eu preciso conseguir explicar para o analista de dados o que é transcendência no recurso de revista, para ele saber o que o tribunal está considerando ou não, né? Então, essa tradução, assim, ela é bem importante, por isso que eu disse lá no início, né? Então, precisa conhecer o direito e afinal de contas, a gente está falando de operações legais, né? Então, isso continua sendo importantíssimo. A Paula Olivia, então, até o ano que vem,
Com certeza. Vocês voltam aqui para falar Legal Ops no primeiro semestre, de IA generativa no segundo. Combinadíssimo. Já fica marcado, então. Vamos checar as agendas. Vamos. Uma nota final antes da gente encerrar? Eu, na verdade, queria agradecer, falar que eu gostei muito desse bate-papo, dizer que a gente está sempre à disposição, sobretudo para falar do presente e do futuro das profissões jurídicas, né? O futuro ele não está tão longe, a gente já tem se deparado com esses desafios e acho que divulgar, trocar figurinhas, conversar sobre isso é sempre importante, até para tranquilizar ou nos alertar sobre o que a gente precisa se preparar, né, daqui para frente. Muito obrigada de novo pelo convite. Eu agradeço também, reforço as palavras da Olivia. Agradeço a ASP por toda a parceria, o diálogo, Freitas, enfim, toda a organização que está conosco aí numa longa jornada. Para a gente é fundamental. A nossa missão não é e nunca foi falar só para academia, não faz sentido, né? Quando a gente pesquisa o futuro das profissões jurídicas, a gente precisa do mercado com a gente. Seja os escritórios, as organizações, os coletivos, os departamentos jurídicos, as Lotecs e Goltecs. A gente quer trazer todo mundo o máximo para trocar com a gente, porque é uma via de mão dupla, né? Então, tem sido um processo muito rico. A gente quer se manter, então, né, nessa construção coletiva e pensar que esses desafios, eles estão muito rápidos, né? Essas transformações estão muito rápidas. Então, como que a gente pode pensar esse futuro do direito, os futuros possíveis, né? Dentro da advocacia, mas de uma forma responsável, né? De uma forma ética, mas de uma forma também seguindo aí toda a missão que é do advogado, da advogada. Então, a gente fica muito feliz com esse espaço. Já convites aceitos, estaremos aqui para as próximas conversas. E a gente fica à disposição também para conversar com os associados de vocês, enfim. Porque a gente quer furar bolhas. A gente sabe que o Brasil é muito diverso, né? O contexto de São Paulo é um, contexto dentro de São Paulo é outro. Imagina escalar para todo o país. E vocês, né, os associados, vocês têm uma rede muito importante que também é essencial para essa discussão. Para a gente poder também falar da advocacia do Brasil, de fato, com a cara do Brasil, né? Não só espelhar alguns recortes que são necessários, que são mais visíveis, mas a gente precisa entender o que funciona para o pequeno, o que funciona para o médio, o que funciona para o grande, o pequeno que está no sul, no nordeste, no norte, no centro-oeste. Então, a gente espera poder conversar também chegar na base de vocês e a gente fica disponível para conversar também. Contem sempre conosco. Muito obrigada. Excelente. Freitas, obrigado pela sua presença. Obrigado você, obrigado pelo convite, obrigado Ana, obrigado Olivia. E é muito bom participar não só da ASP Talks, mas também estar participando desse processo, ainda que uma contribuição mínima, mas tenho certeza que vai ser um futuro promissor aí para todos da advocacia. Muito obrigada. Muito obrigado, então. Ficamos por aqui. Até os próximos episódios. Um abraço e tchau, tchau.